A gente vai corrigir a aula do dia 1º de abril, os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. A número 1 está falando para desenhar a fórmula estrutural do composto but-1,2-eno. O que é but-1,2-eno? Significa que but tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1,2 de eno, porque no carbono 1 e no carbono 2 tem ligação dupla. Então, but 1,2 de eno. Essa é a fórmula estrutural. Coloquei a fórmula molecular aqui também, certo? Número 2, perguntando a fórmula molecular de um ciclo alcano de 4 átomos de carbono, que é 4. Então, se é ciclo, eu sei que é uma cadeia fechada. Se tem 4 átomos, 1, 2, 3, 4. Então, é o nosso quadrado. Poupei vocês dos meus desenhos dessa vez. Peguei as figurinhas prontas. Como eu sei que não tem ligação dupla, porque é alcano, né? Se fosse ligação dupla, seria alceno. Mas perguntou a fórmula molecular, não é estrutural. Então, eu tenho que completar as ligações do meu carbono. Cada carbono faz 4 ligações. Então, cada carbono desse ciclo, ele já tem 2 ligações. Então, faltam 2. E eu completo como? Com hidrogênio. Contando ao todo, eu tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios. Na número 3, está perguntando qual a fórmula estrutural do ciclo penteno. Ciclo, de novo, né? Cadeia fechada, pente, 5 carbonos. Então, vai ser um pentágono. E o eno indicando uma ligação dupla. Como eu vou saber onde é essa ligação dupla? Como não indico onde é pela nomenclatura e minha ligação dupla sempre está no menor carbono possível, ela vai ficar aqui e esse carbono vai ser meu carbono 1, certinho? Agora o exercício número 4. Desenhe a fórmula estrutural do composto cujo nome é 3,5,6 trimetil 4-propil hept-2-eno. Primeira coisa, tem que começar pela quantidade de carbonos da minha cadeia principal. Hept são 7 carbonos. Pode ver aqui que eu desenhei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, certinho, 7 carbonos. Agora, onde está a minha ligação dupla? No carbono 2. Então, aqui no carbono 2, desenho uma ligação dupla. No carbono 3, no carbono 5 e no carbono 6, eu tenho metil. Então, aqui estão meus radicais metis. Lembrando que metil é sempre o que tem um carbono. E no carbono 4, eu tenho um radical propil. Prop são 3 carbonos. A questão 5 foi uma questão anulada, né? Porque quando eu enviei a lista para vocês, ela foi com um erro na molécula. A questão 6. Quantos carbonos a cadeia principal da seguinte molécula tem? Então, qual que é a minha cadeia principal? Essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 carbonos. Na número 7, está pedindo a nomenclatura do composto orgânico. Sempre que falo nomenclatura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar minha cadeia orgânica principal. Nesse caso, eu sublinhei não, né? Circulei aqui de vermelho qual que é a cadeia orgânica principal. Quantos carbonos tem nessa cadeia principal? Tem 10 carbonos. Por ser 10 carbonos, eu chamo de decano, dec. Dec indica, o prefixo indica 10 carbonos. O an, ligações simples somente. Então, decano. Porém, eu tenho radicais. Não apresento ligações duplas ou triplas, mas tenho radicais. Tenho um radical etil aqui, um radical metil e outro radical metil. Em ordem alfabética, o que vem primeiro? O etil. O etil está em qual carbono? 4. Então, 4, etil. No carbono 4 também tem o metil. E no carbono 5, o segundo metil. Sempre que a gente tem 2 radicais iguais, a gente apresenta o di na molécula. Então, fica 4 etil, 4,5 dimetil decano.
A número 8, determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbono e ramificações nos carbonos 2 e 5 da cadeia principal. Bom, se ele tem 10 átomos e 2 ramificações, então 10 menos 2, 8 carbonos. Então, desenho aqui o octano primeiro. E já comecei a dar o nome da minha molécula. E no carbono 2 e 5 eu tenho uma ramificação. Ramificação, nesse caso, vai ser o metil. Então, no carbono 2 e no carbono 5, o metil. Então, 2,5 dimetiloctano. E o di, novamente, indicando que eu tenho 2 metis. Número 9. Qual é a fórmula estrutural do 7-isopropil 3,4 dimetil tridecano? Tridecano indica que minha cadeia principal tem 13 carbonos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar minha cadeia principal. Minha cadeia orgânica principal com 13 carbonos. O ano indica que não tem ligações duplas ou triplas. Então, eu posso desenhar esses 13 carbonos com apenas ligações simples. 3,4 dimetil. Isso indica para mim que no meu carbono 3 e no meu carbono 4, no meu carbono 3 e no meu carbono 4, eu possuo radicais metis. Metil é o CH3. E no meu carbono 7, eu possuo o radical isopropil. Então, aqui, meu radical 7, meu carbono 7 com o radical isopropil. A diferença do isopropil pro propil é que o propil estaria em linha reta, ele é linear. E o isopropil, ele se apresenta nessa forma, certo? Agora, aula do dia 2 de abril, aula de compostos aromáticos. A número 1 queria saber quais desses compostos são aromáticos. Desses compostos, apenas o fenol, o furano, o pirrol e a piridina são aromáticos. Por quê? Porque eles obedecem aos critérios de aromaticidade. E um dos critérios de aromaticidade é justamente ou sofrer ressonância, por isso que falam tanto do anel benzênico quando falam em ressonância, né? Por eles já sofrer a ressonância, como aqui no fenol, certo? Os outros critérios de aromaticidade são que eles têm que ser geométricos, energéticos e magnéticos, certinho? Então, esses se encaixam. Número 2. Entre os hidrocarbonetos cujas fórmulas são aqui apresentadas, qual daria somente um composto se substituíssemos apenas um dos átomos de hidrogênio do anel? Como vocês sabem, todos os carbonos aí estão fazendo 4 ligações. O que não está sendo mostrado as 4 ligações é porque eles estão se ligando ao hidrogênio. Então, o enunciado está perguntando se substituísse um desse hidrogênio, qual daria um composto único? A resposta certa é o composto 4. Por quê? Porque você fixou um carbono para ser seu carbono 1. Mas o outro também pode ser seu carbono 1, dependendo da substituição. Podia ser esse ou esse, dependendo de onde você fizer sua substituição. Se você perceber bem, os carbonos 1, 2 e 4, independente da substituição que eu faça, estão sempre ligados a CH3H e CH3. Agora a aula do dia 16 de abril, aula de combustão. Número 1. Diferenciar combustão completa de combustão incompleta. A combustão completa é aquela que o combustível reage totalmente, né? Ele se oxida por inteiro. E com isso a gente tem como produto o dióxido de carbono e a água. Já na combustão incompleta, o combustível é só parcialmente oxidado, ou seja, ele não reage totalmente. Com isso, não tem como formar o dióxido de carbono e a água. Por isso, forma o monóxido ou ainda a fuligem, né, que é o carbono sozinho. Aqui eu elaborei o texto para responder a questão número 1. Na combustão completa, o combustível reage totalmente com o oxigênio, liberando o dióxido de carbono ou gás carbônico, além de água. Na combustão incompleta, por sua vez, parte do combustível não é consumido, sendo então oxidado, o que produz também o monóxido de carbono ou o carbono, como eu disse, né, a fuligem.
No número 2, pergunta: durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, há liberação de grande quantidade de energia, principalmente sob a forma de calor. A queima, neste caso, é responsável pela formação de alguns subprodutos. Quais são eles? Respondi na pergunta passada, né? O gás carbônico e a água. CO2, para quem não conhece o gás carbônico. Número 3 é de completar. Então, combustível é um material oxidável. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso e é capaz de reagir com o comburente. Comburente, por sua vez, é um material gasoso, em geral, o oxigênio, que pode reagir com combustível. No textinho que eu mandei para vocês falava isso, né? Que o combustível normalmente reage com oxigênio. Ok? No dia 16 também teve o PL, que vocês mandaram, muitos de vocês mandaram os vídeos, né? Mandar os vídeos era a resposta do número 3, então quem mandou a resposta completíssima. A número 1 pedia a estrutura do limoneno. Era mais uma atividade de pesquisa mesmo, né? Porque eu não vou pedir para vocês decorarem isso. E a número 2 pedia para vocês fazerem um relatório, né? Sobre o experimento, como vocês tinham realizado e correlacionar ele da teoria com a prática. Com vocês deu muito certo porque vocês fizeram a aula de combustão nesse dia, né? Então vocês tinham que falar que na casca de laranja tem uma mistura de óleos. E em sua maioria, esses óleos é o próprio limoneno. E o limoneno é inflamável, por isso que acontecia aquilo com a chama da vela ou do isqueiro, como alguns fizeram. Aula do dia 23 de abril. Funções oxigenadas. Número 1. O que caracteriza as funções oxigenadas? Como o próprio nome já diz, né, gente? O oxigênio. Se um hidrocarboneto possui oxigênio, ele vira uma função oxigenada. Né? A molécula orgânica, função oxigenada. Número 2. Diferencie álcool, cetona e ácido carboxílico. No texto vieram várias funções oxigenadas, né? E eu citei essas 3, que são as mais comuns. O álcool, ele é conhecido, o grupo funcional, ele é caracterizado pelo OH. Esse OH chama hidroxila, e ele pode estar tanto no meio da molécula quanto no final. Já a cetona, ela é caracterizada pela carbonila, que é a dupla O em um carbono. Na cetona, esse dupla O não pode estar no final da molécula, ele tem sempre que estar no meio. Reparem que é cetona, não é acetona, tá bom? E o ácido carboxílico, ele possui os dois grupos, o carbonila, que é a dupla O, e a hidroxila, que é o grupo OH. E sempre no final da cadeia, tá vendo? Esse R significa mais carbono, significa uma cadeia carbônica que está antes. Então aqui, o carbono que tem a dupla O tem um monte de carbono para a direita, um monte de carbono para a esquerda. E aqui o ácido carboxílico tem para cá, para a esquerda, vários carbonos. Para o final da cadeia é só a dupla O e o OH. Número 3. Desenhar a fórmula estrutural da propanona. Sempre que a gente vai desenhar a fórmula estrutural de qualquer composto orgânico, a primeira coisa que a gente tem que procurar é o número de carbonos da cadeia principal, aqui indicado pelo prop. Então, tenho 3 carbonos, prop sempre 3 carbonos. An indica somente ligação simples nessa cadeia principal. Essa terminação ona indica a função orgânica cetona. Mas, professora, não indicou aonde está a dupla O. Como eu só tenho 3 carbonos, o único carbono possível do oxigênio é no carbono do meio. Porque se vocês lembram da definição de cetona, é sempre dupla O e um carbono do meio da cadeia, nunca no carbono da extremidade. Se tivesse no carbono da extremidade, seria um aldeído. Por isso que o único lugar possível para a dupla O estar era essa. Então essa daqui é a propanona, que é a acetona que a gente conhece aí do dia a dia. E por fim, a última aula dessa levada de correção, aula do dia 28 de abril, funções nitrogenadas. 1. O composto abaixo possui qual função orgânica oxigenada? E qual função orgânica nitrogenada? Mix de conteúdo, né? Coloquei aqui para vocês, separado, né? Aqui o desenho que foi para vocês. O álcool, nessa parte da molécula, porque ele possui o OH,
E a amida, porque possui dupla O e NH2, os dois grupos funcionais da amida, certo? Número 2, quais grupos funcionais estão presentes no Tilenol? Acho que vocês não tinham visto ainda, né? Até fazer a atividade. A estrutura do Tilenol, remédio muito conhecido. Aqui está ela. Então, quais estruturas tem? Primeiro a gente tem, quais grupos, desculpa, tem na estrutura? O fenol, porque é um fenol, é o OH que caracteriza o álcool ligado ao anel benzênico, e a amida. Amida, um nitrogênio ligado a carbonos e sendo um dos carbonos ligado à dupla O, certo? Ao grupo carboxila. Número 3. O cheiro rançoso de peixe é causado por animais de baixa massa molar. Uma dessas aminas responsáveis pelo odor desagradável do peixe é a trimetilamina. Trimetilamina também pode ser dito. Escreva sua fórmula estrutural e molecular. Trimetilamina. Metil, um carbono. Tri, 3 metis. E amina, nitrogênio no meio. Conta quantos carbonos tem primeiro, conta quantos hidrogênios tem depois. E nitrogênio não precisa contar, né? Tem só um. Tranquilinho. A fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo, são aminas respectivamente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a função orgânica. A amina, nesse caso. A amina é nitrogênio. Então, a gente acha o nitrogênio nos dois casos. Achei os nitrogênios. Agora, a fenilamina tem nitrogênio ligado somente a um carbono. Se está ligado somente a um carbono, é uma amina primária. Já a dietilamina está ligada a dois carbonos, esse e esse. Por estar ligada a dois carbonos, ela é uma amina secundária. E acabou. Até mais.